Com vocês, Max Serpongini! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 27 do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Eu sou a Lara Abreu. Eu sou Thalita Aragão, meio tosse. Gente, estamos nervosas hoje. Eita, você não tá imaginando quem é o nosso convidado de hoje. Pera que a gente mostra já. Bom, a Thalita vai começar falando um pouquinho do patrocinador master desse podcast. Temos dois, né? Mas bora lá, amiga. Exatamente. O nosso primeiro patrocinador, a quem agradecemos imensamente a colaboração. A F-Clínica é uma clínica de medicina estética e dentária no Estoril. Fica ali ao lado do casino do Estoril. Foi fundada para cuidar do paciente com todo o cuidado e a experiência única e os cuidados com saúde e bem-estar integral. Eles possuem uma variada gama de serviços, desde tratamentos estéticos, como medicina dentária, botox, harmonização facial, laser fotona, massagem corporal, facial, terapia neural e muito mais. Inclusive é lá que eu faço o meu. Eu também. E o nosso segundo patrocinador é a agência e estúdio Vibe Hub. Estamos falando dela, por sinal. Eu sou a Lara, CEO da agência, e aqui a gente faz desde gestão das mídias sociais, criação da marca, mentorias, cursos, consultorias com foco em marketing. Transformamos a presença digital em vendas e também temos um estúdio aqui em Alvalade. Bora anunciar essa pessoa? Eita, se preparem. Gente, olha, ele é ator, apresentador, diretor, escritor, palestrante, velejador, piloto. Há 10 anos largou a carreira de ator para se aventurar pelo mundo. Ele já era piloto por hobby, começou suas expedições por todas as regiões do Brasil. Viajou pela América do Sul em um motorhome e vive há mais de 5 anos em um veleiro navegando pelos oceanos. Cruzou o Atlântico 3 vezes e é autor do livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Outro dia estava na Ana Maria Braga e agora está aqui no Topa Tudo Portugal. Com vocês, Max Serpongini! Adorei a apresentação e essa animação de vocês aqui é contagiante, hein? A gente tá se tornando especialista muito nisso. Bom. Adorei, obrigado Max, pelo convite. obrigada. Imagina, Muito legal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Um prazer falar para esse público tão carinhoso e aqui de Portugal, né? E tô ansioso para compartilhar um pouquinho das minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. Isso aqui é um entrevistado gente. completo de minha gente. Tem história do céu, do mar e da terra. Vamos nós. É isso. Pô, Max, fala pra gente um pouquinho, como é que você decidiu largar tudo pra seguir ali uma primeira expedição lá no Brasil? Na verdade, Larissa, foi assim, eu fui largado primeiro pela televisão, de certa maneira, mas com muito carinho, né? Como a diretora de RH, quando me deu a notícia da minha rescisão de contrato, que eles tinham muito carinho por mim, mas que eu estava livre para voar, né? Foi assim que ela falou. E a partir dali eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê prazer nessa vida e que os meus projetos pessoais estejam à frente dos projetos profissionais. E eu acho que quando a gente vira essa chave e a gente, ou por necessidade, ou por uma busca interna, né, um chamado interno, a gente vai atrás de realizar o nosso sonho, a gente acaba se realizando mais na vida. E eu acho que foi esse estalo, né? Saí da minha zona, fui forçado a sair da zona de conforto para descobrir qual era o meu propósito na vida. E que está associado à comunicação ainda, né? Porque os trabalhos que eu fiz das 3 expedições foram trabalhos que foram exibidos na TV Globo, né? As 2 primeiras expedições, especialmente. E depois, assim, eu descobri uma nova forma de viver no barco, de uma maneira mais simples, mais conectada com a natureza, sem acumular muitos bens materiais, muito mais experiências. E faz já 6 anos que eu vivo a bordo do meu veleiro aqui no Parque das Nações, aqui em Lisboa. Vizinho. Uau. Vizinho. De onde eu trabalho. Legal, que bom. E olha, assim, uma coisa que muita gente deve ter curiosidade, né? E até mesmo, assim, julgar te olhando de fora, quem não te conhece, quem não conhece a sua história, assim, muita gente deve pensar assim, pro Max é fácil, né? Viajar o mundo, ele foi ator na Globo, já era famoso, deve ter muito dinheiro. Como é que você enxerga isso e qual o seu papel nesse movimento de mostrar que realmente você decidiu, né? Você optou por ter essa vida mais simples,
simples, né? Que pra mim é muito mais rica. Simples. De bens materiais, mas por outro lado tem uma experiência incrível. Como é que você aborda esse tema e busca mostrar isso para as pessoas? Eu acho assim, é engraçado porque as pessoas quando olham o sucesso do outro ou a realização do outro, vem uma pessoa feliz, elas partem do princípio de que essa pessoa foi beneficiada por várias questões, né? Obviamente que a carreira de ator me deu a possibilidade de ter acesso a muita coisa no Brasil, a conhecer muito do meu país, especialmente quando eu fui apresentador do Globo Ecologia, então eu viajei bastante o Brasil. Mas eu costumo dizer que, assim, no dia a dia, só você que vive a sua vida e enfrenta os desafios diários sabe o que você está passando. E eu não tento convencer ninguém de que a minha história tem um valor muito grande, porque quanto mais eu falar das dificuldades que eu passei, mais as pessoas vão minimizar aquilo que aconteceu. Então, assim, quando eu falo da minha rescisão de contrato, foi muito difícil na época, mas eu acho que tem gente que passa por coisas piores. A questão foi como eu, com aquela cabeça de 28 anos, né, que era a idade que eu tinha na época, como que eu consegui processar aquilo, né? Trabalhava na TV Globo desde os 14, foram 14 anos de trabalho direto com eles. Como é que eu consegui superar aquilo? E aí é isso que eu conto. Eu conto mais a minha superação, eu gosto mais de falar da minha superação desses desafios do que valorizar o desafio em si, né? Com relação as escolhas que eu fiz na minha vida foram escolhas que eu sempre busquei estar fora da caixa, sabe? Eu nunca quis ser uma pessoa muito normal, muito igual. Muito né? dentro de padrões Até no livro eu falo assim, um pouco sobre aquele curso natural da vida que as pessoas buscam, né? Que é estudar, depois namorar, aí fazer uma faculdade, conseguir o primeiro emprego, casar. Ter sabe, filho, assim, primeiro, eu segundo. acho muito bacana. Se isso cabe para você, bacana que seja, né? Mas eu gosto de ter a possibilidade de, sabe assim, de uma hora para outra falar assim, não, cara, eu vou tentar um novo caminho, eu vou tentar uma coisa nova. É difícil porque você abre mão, às vezes, da proximidade com a família, você abre mão de estar, né? A gente está aqui em Portugal, muitas das pessoas que estão assistindo a gente são brasileiros que estão vivendo Exato. cá, como diz aqui, que também deixaram o Brasil, ou então foram para países de língua estrangeira, cultura que é muito mais distante. Então, assim, essas dificuldades que a gente passa, elas só nos preparam para os desafios que vêm pela frente. A vida é cíclica, né? A gente está sempre ali numa constante busca por um lugar melhor, por uma coisa melhor. Verdade. Então, eu acho que é um pouco disso. E sobre as suas expedições, Max? Ou seja, primeiro você fez expedições pelo ar, né? Que a gente sabe. Foi o Sobre as Asas, a minha Sobre as primeira asas. expedição. Depois foi no motorhome por vários. Ou autocaravana, como Ou dizem aqui. autocaravana, como dizem aqui. E depois avançou para a parte mais marítima. Conta um pouquinho sobre essas experiências, o que mais te marcou nessas expedições. Eu tirei a carteira de piloto de avião, Thalita, eu tinha 22 anos de idade. Era um sonho, e eu, desde pequeno, tinha aquele sonho de ser... Ainda como ator, então? Ainda como ator, foi em 2007. Eu estava fazendo uma novela. Eu fiz uma novela atrás da outra, praticamente. Sim. E naquele ano de 2007, eu estava na minha 7ª novela. E eu estava precisando respirar novos ares, literalmente. Literalmente. E aí eu resgatei um sonho de criança que era estar mais em contato com o ar, né? Eu queria ser astronauta quando eu era pequeno. E aí, minha mãe sempre me incentivou nas minhas ideias, nas minhas coisas, mas, obviamente, que para ser astronauta era um caminho que eu teria que trilhar, que eu nem imagino qual poderia ser. De qualquer maneira, a gente compartilhava, eu e minha mãe, o mesmo sonho pela aviação. Então, ela me incentivava. Ela chegou a estudar aviação no ano de 2000 para tirar a carteira de piloto de avião. E aí é uma coisa que poucas pessoas sabem, que minha mãe, sim, aos 60 anos de idade, isso lá depois de acho que em 2016, sim, teria que fazer a conta para saber exatamente, minha mãe agora está com 69 anos, mas com 60 anos de idade, ela se reformou, né, se aposentou da medicina e tirou, de fato, a carteira de piloto de avião. Sim. Então, assim, ela é um super exemplo, é por isso que eu estou falando dela, para dar ideia, para vocês entenderem. O teu exemplo na frente da tua mãe, Max. Pois é, para vocês entenderem. Desculpe lá, já ficou pequeno a história. Exato. Então, assim, e lá em 2007, eu fazendo uma novela atrás da outra, eu me lembro de comprar as apostilas para estudar. Eu fui autodidata, sim, estudando aviação.
A parte teórica e a Sim. parte prática eu fiz no Aeroclube do Brasil, que foi um aeroclube, já não existe mais o Aeroclube do Brasil, mas foi fundado pelo Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Era um aeroclube que tinha mais de 100 anos. E aí eu comecei na aviação pensando em fazer a minha primeira expedição. A ideia sempre foi pegar o avião e dar a volta ao mundo. Mas eu falei assim, primeiro eu preciso ganhar experiência e Exato. preciso conhecer mais o meu país Exato, e voar mais pelo Brasil. Então eu idealizei a minha primeira expedição aérea, que inicialmente se chamou Nas Asas do Brasil. Eu apresentei esse projeto para a TV Globo, a TV Globo gostou do projeto, mas como eu não insisti na época, isso em 2007, porque eu estava com o meu contrato como ator, eu apresentava o Globo Ecologia, então... Nessa época tu já apresentavas o Globo Ecologia e já tinha ali os... Eu entrei no Globo Ecologia um pouquinho depois de me habilitar, acho que foi em 2009 que eu entrei no Globo certo. Ecologia, apresentei durante 5 anos. Ok. E isso fez com que esse tempo fez com que eu ganhasse mais experiência, Exato. né? Mas eu não coloquei em prática a expedição. E aí, quando eu tive a rescisão do meu contrato, foi quando eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse projeto e vou fazer a expedição aérea. E a TV Globo tinha rescindido meu contrato como ator, mas eu tinha um contrato como apresentador do Globo Ecologia que tinha acabado, né? Para aquela temporada do ano de 2013, se eu não me engano. Sim. 13. Só que eles precisavam que eu assinasse um aditivo para mais 8 programas. E aí, eu sem o contrato principal, que era 90% da minha fonte de renda vinha do meu contrato como ator, 10% mais ou menos era como apresentador do Globo Ecologia. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu coloquei uma meta de fazer a minha primeira expedição antes dos 30 anos. Eu estou fazendo 29 anos agora. Se eu não fizer essa minha expedição até os 30 anos, nesse ano agora, eu vou perder o meu prazo, eu não quero perder o prazo, então eu não vou assinar o aditivo dos 8 programas. do Globo Ecologia para os 8 programas. Eu sei que... Aí eu falei assim, mas só tem uma condição. Se vocês que conhecem o meu projeto tirarem o projeto da gaveta, e a gente assina os 2 contratos. Então, assim, foi mais ou menos um blefe que eu dei. Entendi. Muito determinado, que eu não estava blefando, na verdade, eu ia realmente fazer aquilo, mas que acabou resultando na urgência que eles precisavam de tomarem uma decisão. E aí a gente assinou os 2 contratos. Imagina você, Thalita, que eu, depois de 14 anos trabalhando na Globo, recém-demitido, Exato. assino um contrato para ser produtor, diretor, apresentador, editor do meu próprio projeto. Maravilhoso. Arrasou. Então, assim, foi uma mudança, uma chave que virou tão forte para mim e que determinou o caminho que eu tinha que seguir nas minhas expedições. E a abertura de muitas oportunidades. De muitas. E experiências que eu acho que nem você mesmo conseguia. E aí eu imaginar. penso assim também, o tempo que eu tava ali, de 7 anos, né? 2007 a 2014, que foi, de fato, quando eu realizei, então, a primeira expedição, o quanto eu aprendi. Fantástico. Sabe? Eu me tornei apresentador do Globo Ecologia nesse período de 7 anos. Certo. Eu aprendi a editar vídeos nesse período de 7 anos. No Globo Ecologia, eu acompanhava a confecção dos roteiros, a discussão da pauta, a edição, muitas vezes a edição do programa. Então, eu fui, nesse meio tempo, eu estava crescendo para estar preparado para fazer o projeto. Se eu tivesse... Logo quando eu apresentei, em 2007, né, se eu tivesse apresentado o projeto e eles tivessem fechado, talvez eu não estaria preparado profissionalmente, mentalmente, como piloto de avião para fazer a expedição e poder entregar o conteúdo. Então, tudo tem um tempo para acontecer na vida. Para acontecer, sabe? né? Aí o de motorhome foi por onde, Max? Então, aí na expedição aérea eu voei todos os biomas do Brasil, foram 150 horas de voo. Eu estava acompanhado da minha ex-mulher, nós pousamos em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, conhecemos então Pantanal, tu ia de uma cidade Amazônia, para outra no avião, no avião. Passava um tempo lá, depois ia para outra e assim ia. Exato, em expedição. Certo. No caso da expedição aérea, nós pousávamos, íamos para uma pousada, para um hotel, ou então ficávamos na comunidade quilombola, nos ribeirinhos, na tribo indígena, no Acre, a gente ficou também, passamos 3 dias com eles lá. Então foi uma experiência assim de expedição mesmo, né? De você sair, deixar a sua zona de conforto, a sua casa, e fazer uma imersão durante um período. Foram 5 meses durante a expedição aérea. Quantas pessoas iam com vocês? Era só eu e ela no avião.
E eu tinha um cinegrafista, diretor de fotografia, né? Uma pessoa que nos encontrava nas cidades onde nós estávamos. Quando ele conseguia chegar até a cidade, então, de avião, ele ia de linha aérea. Entendi. Mas algumas vezes ele ia com a gente no avião também. Era um avião de 4 lugares, um avião monomotor, bastante rápido, que voa 150 nós, 160 nós, isso dá mais ou menos 300 km por hora. Foi uma aeronave que eu tive muito prazer em possuir. Que legal. E que foi a aeronave ideal, era um RV-10. Entendi. Para quem conhece um pouquinho de aviação sabe o que é o RV-10. E foi o modo que a gente usou, o veículo que a gente usou, né, o meio de transporte que a gente usou para poder fazer a expedição. Já no motorhome, então foram 6 meses rodando a América do Sul. Né? Depois de ter feito o céu, eu falei, agora eu vou fazer a expedição por terra. O do céu demorou quanto tempo? 5 meses. Foram 5 meses. 5 meses. E a expedição por terra Sim. foram 6 meses vivendo a bordo do motorhome. E aí nessa expedição tava só eu e ela. E aí nós dois, ela me gravava, eu gravava ela. Isso era o programa, o Sobre as Asas, esse já era o Sobre as Asas, foi a expedição aérea, e o América do Sul sobre rodas foi a expedição América do Sul de autocaravana. sobre rodas. Isso. Que massa. Isso foi ao ar pela Rede Globo na época? Foi, não foi? O projeto foi exibido aos sábados pela manhã no Como Será, Sim. que era apresentado pela Sandra Nemberg, que era no estúdio, Sim. e nós éramos os repórteres que faziam as matérias. O Globo Ecologia, no ano de 2014 para 15, acho que 2014, deixou de existir. E aí eles criaram o Como Será, que era um programa que abordava os mesmos temas que a Globo já abordava no sábado pela manhã, que era o Globo Cidadania, o Globo Educação, o Globo Universidade, o Ecologia, os projetos sociais, exato. Né, o Ação, que eram projetos que falavam sobre sociedade, educação, enfim, os próprios temas, os próprios títulos dos programas. E aí, então, eles aglutinaram os temas num novo formato, que tinha mais um formato de revista, tipo Fantástico, que então a gente permaneceu ali como apresentador. Depois, as 2 expedições eu vendi para Mais Globosat. E aí ela, acho que foram 3 anos que ficou no ar no cabo também. Ok. Então essa foi a longevidade do projeto. Entendi. 5 mais 5. O América do Sul sobre rodas também virou um livro. Foi o meu primeiro livro, que eu escrevi junto com a minha ex-mulher. Okay. E esse livro era mais um guia de viagem. Esse livro não está disponível mais, já está esgotado. Mas foi um bom trabalho gráfico, visual. Isso foi qual ano? Isso foi 2016, nós fizemos a expedição de autocaravana, de motorhome. Foram 6 meses morando no motorhome, 21 mil quilômetros por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Então, assim, isso foi uma expedição muito legal, porque nessa época, uma coisa que eu tô pensando, que consumo internet, essas coisas, era, assim, tinham as pessoas aventureiras que iam lá, faziam, mas era difícil, assim, captar tudo isso, né? E você teve essa oportunidade, isso é muito bacana. Na verdade, sim, eu me considero um pouquinho pioneiro nisso, porque, primeiro assim, na televisão nunca tinha sido exibida uma expedição pilotada, né, um avião pilotado pelo próprio apresentador. E o motorhome, assim, se existiam alguns canais de viajantes na internet, eram coisas que ainda tinham uma qualidade inferior, caseira por conta do equipamento que se utilizava. Exato. E a forma como as pessoas utilizavam. Assim, modéstia à parte, a gente bateu o recorde de audiência na televisão com as 2 expedições. Eram projetos que eram dirigidos por mim e editados por mim. E quem assistiu e quem tem a oportunidade de assistir vai ver a qualidade que a gente conseguiu imprimir isso em 2015 e 2016 para 2017. E se hoje a gente vê todos esses criadores de conteúdo e pessoas fazendo, eu acho muito legal. Eu acho muito legal, eu assisto, eu acompanho muitas coisas. Sim. Agora, as coisas que eu fiz como realizador, né, como diretor, eles dizem realizador aqui, né, em Portugal, mas como diretor, elas foram bastante inovadoras, né? Inovadoras e tiveram uma repercussão muito boa. Para você ter uma ideia também, Larissa, a primeira câmera Sony, a Alpha 7S II, na época, que chegou no Brasil, foi entregue para mim pela Sony no Brasil.
E eles me entregaram a câmera porque eles sabiam o conteúdo que eu ia gerar. E eu filmei Estrela Cadente, para vocês terem ideia, naquela época. Hoje em dia é mais fácil porque as Exato. câmeras estão cada vez melhores. Mas aquela foi a primeira câmera que era possível. As imagens que eu fiz no vulcão com o drone. Assim, eu sou suspeito para falar e eu não quero ficar me vangloriando Sim, disso. sim, sim. Não, mas Assistam vocês, se vocês tiverem a oportunidade Mas drone de... naquela época já assistir. devia ser assim, o ápice, né? É. O que tu salientarias, Max, como os ápices, assim, grandes experiências que tu ressaltaria? Ou seja, quais são as maiores descobertas e os aprendizados dessas trips que tu fizeste? Tem muita coisa, Thalita. Tem, assim, eu acho... Bom, na parte de gravação e tal, eu me lembro de chegar em algumas cidades e eu queria sempre fazer uma imagem do meu avião sobrevoando aquele bioma. Então, se eu Sim. estava no Pantanal, eu não queria só que a imagem tivesse, né, de uma câmera acoplada no avião. Eu tinha 6 GoPros no avião, para vocês terem ideia. Uau. Então, imagina editar tudo isso, Nossa. né? E outra, eu estava editando isso em viagem, né? E com prazo para entregar. Eu Pois. gravava os programas, mandava para a Globo, editava de onde eu estivesse. Eu gravava no mesmo dia, eu já estava editando e já mandava para a Globo para aprovar. Isso assim, gravava o programa, sei lá, em 4, 5 dias. Em 8 dias eu já estava enviando para eles. Porque isso dependia, a aprovação deles dependia Exato. para eu seguir viagem. Então eu Pois. ficava numa janela de 10, 11 dias em Muito cada pequeno. localidade. Isso assim, quando a gente Apertado. fala de imagem é uma coisa, mas todas as pessoas microfonadas, uma pessoa só na minha equipe, na segunda expedição só eu e minha ex-mulher. Então assim, a forma como eu descobri a minha fórmula foi uma fórmula muito eficiente. Não é à toa que a gente bateu recorde de audiência com as duas Exato. expedições. Mas a questão do avião, de sobrevoar esses biomas, essas Sim, paisagens, sim. era muito importante que eu tivesse uma imagem do meu avião. Naquela época, a GoPro ela nem tinha a estabilização que tem hoje, que é fantástica. Exato. Então, assim, eu sinto porque a imagem era o que eu podia gravar. Tem imagens que tremiam. treme. Mas, assim, para a época, o que a gente conseguiu foi incrível. E eu me lembro que eu chegava nos aeroportos, e aí, assim, a vantagem de ser uma Sim. pessoa conhecida é que eu pousava nas pistas que eu pousava, e pistas de terra, pistas de grama, pistas fora do... Uau, pista chão de fazenda, batido. fora de aeroporto, né? Pistas homologadas, mas não pistas com estrutura para receber. E aí chegava num aeroclube ou num hangar, e aí conversava com as pessoas, o pessoal me reconhecia, sabia que eu estava fazendo a expedição aérea, e aí eu falava assim, cara, eu preciso fazer uma imagem do meu avião voando aqui no Jalapão, né? Ou Sim. aqui no Pantanal, ou sobre o Rio São Francisco. Rio São Francisco. Vocês não podem me ajudar? Eu vou colocar uma câmera no seu avião e tal. Era assim, entendeu? Que massa. Então, assim, a experiência Que de legal. trocar com as pessoas e resolver os problemas, né? Como eu podia, nesse aspecto, uma questão técnica da Entendo. gravação, foi uma das coisas fantásticas que eu aprendi. A outra delas é de você ter a resiliência, de você não se desesperar para chegar no seu objetivo ou, né, de Exato. alcançar aquilo. Eu me lembro que no início da expedição de motorhome eu estava dirigindo, saindo do Chuí, no sul, no extremo sul do Brasil, e o primeiro local de gravação ficava a 3.500 quilômetros. Ou seja, eu levei 7 dias para chegar lá. E eu me lembro que eu estava dirigindo na estrada, Max. com prazo para entregar os programas para a Globo. Nossa. E aí eu falei, e eu não tinha aberto câmera ainda, não tinha começado a gravar, gravei algumas coisinhas na estrada, Sim. mas fiquei numa ansiedade tremenda. E nessa hora minha ex-mulher foi muito importante, porque ela falou, calma, Max, a gente vai conseguir, vamos fazer por partes. Sim. E eu já pensando assim, não, vamos desistir, vamos Ai, vamos meu mudar o Deus. projeto, vamos fazer um projeto que a gente grava pílulas em cada local que a gente tá passando, só coisas menores, porque fazer um projeto, no final das contas, as duas expedições têm um total de 2 horas cada uma. Ou seja, a gente fez 2 filmes, o equivalente a 2 filmes. Exato. O primeiro, em todas as localidades, as principais localidades, né, os extremos do Brasil. E no segundo, a gente gravou em países de língua estrangeira. Na época, eu não falava o espanhol, arranhava qualquer coisa, era um portunhol bem mal falado. E a gente aprendeu na estrada a falar a língua e entrevistar as pessoas e fazer acontecer. Isso em 5 países.
Então, assim, a logística disso tudo e a resiliência de permanecer, né, com foco, com objetivo, São e o prazo. aprendizados. E você me perguntou sobre, né, aquela coisa que as pessoas acham que a gente tem benesses ou facilidades e tal. Exato. O pessoal fala assim, mas o Max tinha patrocínio e tal. Eu nunca tive patrocínio. Eu tive um apoio da Motor Trailer, que era o motorhome que eu estava dirigindo. E, na verdade, por ter o relacionamento com a parte de jornalismo da Globo, por conta do Globo Ecologia, eu consegui vender a ideia do projeto. Então, assim, nunca tive patrocínio. Tá aqui patrocínio para você ir lá e fazer a coisa acontecer. Na verdade, assim, eu só fui receber depois que eu entreguei o conteúdo. E outra, com o risco de não conseguir, com o risco de ainda mais sendo pioneiros, né, inovando nesse aspecto. projeto E sozinho, eu não estava contando com uma equipe de produção. Era eu e minha mulher que estávamos fazendo, entendeu? Isso que eu fiquei curiosa quando você comentou, porque você falou que você mesmo editava, né? Dá pra ver que é uma coisa assim, realmente assim, com o seu olhar, de uma forma enxuta, algo que hoje seria assim, gente, eu acho que eu ia morrer de ansiedade na estrada. Pois é. Não é? A gente é tão imediatista, né? Hoje em dia a gente quer. E uma coisa também que você falou que me tocou muito é muitas vezes a gente se cobra, né, por algo no prazo que a gente tem dentro da gente. A gente se autocobra, né? E muitas vezes o outro do outro lado, tudo bem que tem prazo pra entregar, mas assim, muitas vezes o prazo do outro é bem diferente do nosso, né? Sim, E a sua, enfim, na época ela falou uma coisa bem interessante. Foi Calma, ótimo. porque. Então, certo. é por isso que é bom quando a gente tem, né, tem um parceiro, pelo menos, né, companheiro. uma companhia, um companheiro, seja profissional, seja amoroso, pra gente equilibrar, né? É aquela coisa, às vezes você tem aptidões, né, os seus talentos, mas um complemento é importante. soma. E ali foi. Mas os ventos voltariam a rondar pra mim, como a gente diz Era a próxima pergunta. na náutica, né? E né, mudaram de direção. E aí o meu relacionamento de 9 anos e meio terminou. E aí eu me vi sozinho. Então, acho que a sequência aqui da nossa conversa tá certinha. Exatamente. Na a próxima timeline pergunta era do essa. que E aconteceu. o que te levou pro barco? Pois é. Você já pensava, você já tinha essa coisa de viver no barco? Isso pra ti já era símbolo de liberdade, assim como também o da aviação? Como foi que o caminho foi se fazendo e te levando pra náutica? Na verdade, eu tinha feito a expedição pelo céu, pela terra, falei, agora eu vou fazer a expedição pelo mar. Eu tinha pouquíssima experiência navegando. Eu tinha carteira de arraiz amador, que é a primeira carteira lá no Brasil, desde 2011. Que te dá direito a pilotar pequenas a navegar embarcações. Hoje mudou, né, atualmente mudou a legislação, mas até então eram navegar com embarcações em áreas abrigadas. Rios, lagoas ou então baías, né, enseadas. Certo. Naquela época. Agora a legislação é por conta do documento da embarcação. Então, se esse barco aqui diz que é um barco oceânico, mesmo que você esteja navegando numa lagoa, uma lagoa grande, como o Lago Paranoá, lá em Brasília, ou qualquer outra lagoa, você tem que ter a carteira de capitão amador. Então, são as 3 categorias. Arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Eu tinha tirado em 2011 a carteira de arraiz amador para andar de jet ski com os amigos e tal, de final de semana e coisa assim. Então, quando eu decidi que eu ia fazer a expedição de barco, 10 meses antes eu comecei a estudar para tirar a carteira de mestre, inicialmente, e também para aprender a velejar. Certo. Eu fiz 6 aulas de vela e depois aluguei, acho que por pelo menos umas 8 vezes, barcos, veleiros, lá na Baía de Angra, que foi onde eu pratiquei, onde eu treinei velejar. Lá não é uma região que venta muito, não é uma região de condições marítimas extremas, porque é protegido, mas foi ali que eu treinei. E depois de 10 meses, praticamente, foi quando eu decidi que eu ia comprar o meu veleiro. Nesse tempo, foi quando eu me separei, e aí, sofrendo o luto da separação em casa, eu falei, quer saber? Eu vou para Barcelona e vou procurar um barco para mim, um veleiro para mim. Eu nunca tinha ido para Espanha. Então, foi meio que assim, no impulso. Né, vivendo aquele luto, eu falei, eu preciso tirar umas férias de casa. Barcelona é um lugar ótimo mesmo. Foi bom, ótimo, uma boa escolha. Ótimo, uma boa escolha. Mas eu cheguei lá e aluguei um motorhome, o que me lembrava o que eu tinha feito com a minha ex-mulher. Então, assim, foi uma péssima escolha, porque eu tava naquela situação no motorhome só chorando, pensando e tal. Deus.
Mas fui muito né, na intenção de olhar os barcos. E eu não imaginei ok. que eu fosse encontrar uma embarcação tão rápido, né? Ter um amor à primeira vista, como foi o caso com a Ailyn, que é o barco que eu vivo há mais de 6 anos hoje. E foi o primeiro barco que eu olhei, gostei muito daquele barco. Falei assim, cara, eu me vejo morando aqui, mas fui seguindo por toda a costa, né, da Espanha, Na Costa Brava, autocaravana, na certo. autocaravana, batendo de porto em porto e vendo, né, as embarcações que estavam disponíveis para venda, Olha para que compra. interessante, certo. E aí eu sei que eu cheguei no final da viagem e depois de 6 dias, eu ia embora em mais 2 dias. Eu falei, quer saber? Eu tenho que ver se eu consigo navegar sozinho com a Ailyn, com essa embarcação. Sim. Aí liguei para o Carlos, o corretor que tinha me apresentado a Ailyn, e falei, Carlos, será que é possível eu fazer um test drive na Ailyn? Ele falou, Max, só se você der um sinal, né? Porque eu falei, Certo. Carlos, olha, eu não vim preparado para dar esse sinal e tal, mas eu estou bastante inclinado. Se for possível e tal. Ele falou, tá bom, Max, eu vou falar com o proprietário e ver se é possível. E aí eu dirigi de Cádiz, na costa já do Atlântico, né, na Sim. Espanha, até Barcelona. No dia seguinte, foram, sei lá, 12 horas na estrada. Sim. E quando eu cheguei, eu parei para olhar a Ailyn, fiquei ali namorando e tal. Aí o Carlos me ligou no dia tarde da noite e falou, Max, olha, eu consegui que a gente possa sair com o barco amanhã. Falei, perfeito. No dia seguinte a gente tava lá na marina de novo. E aí nós saímos. A Ailyn foi muito gentil nessa primeira navegação comigo. Nós demos um bordo para um lado, para o outro lado e tal. Uma coisa de 30 minutos assim para eu sentir o barco nas minhas mãos. Depois disso, o Carlos falou, Max, vamos retornar, tá visto o barco, você já viu que você consegue navegar com esse barco sozinho. E eu com aquela experiência de 10, 11 meses. Meu Cara. Deus. Gente, é muita coragem. E aí, na volta pra Marina, eu falei pro Carlos, eu falei, olha, Carlos, eu tenho meu voo marcado agora pra tarde, de retorno pro Brasil, mas eu não vou pegar esse voo, eu vou perder esse voo, e eu queria me sentar com o proprietário e fazer uma proposta. Uau. E aí ele falou, tá bom, vamos sentar com o cara. Sentamos nós três, o proprietário, o Carlos e eu. E aí, na hora que o proprietário assinou, o Carlos assinou como intermediador da venda ali. E aí eu falei assim, olha, só que só tem uma condição para eu assinar aqui e a gente fechar negócio. Eu aluguei uma autocaravana e eu vou devolver essa autocaravana hoje. Já perdi o meu voo pro Brasil. Eu já e não vou começar a e morar não tem onde dormir. Então eu só assino o contrato se eu puder dormir hoje na Ailyn. Pronta entrega. Aí Assino hoje, o já Carlos durmo segurou lá. o contrato assim, olhou pro Coitado proprietário, o do corretor. proprietário... Max, eu já assinei o contrato. O barco é seu, faça como quiser. Olha Foi que assim. massa. Foi assim. Loucura. Aí eu me lembro de sair assinar o contrato, sair Ele era espanhol, Max? O Carlos era um argentino radicado na Espanha há 40 Sim. anos. E o proprietário era espanhol, Sim. o proprietário da Ailyn. Aí eu sei que eu saí da sala, liguei pra gerente do meu banco lá no Brasil e falei... Faz aí uma Você transferência. consegue fazer uma transferência em emergência aqui na Espanha pra mim? Sim. Eu falei, mas pra quê, Max? Eu falei, depois eu explico, mas assim, assado e tal. Aqui não tem assalto, não. Tô brincando. Coisa assim. Ela falou, Max, eu consigo, mas você tem que assinar um documento aqui pra mim. Eu vou deixar o documento aqui, depois você assina, tá bom? Eu falei, tá bom e tal. Aí consegui fazer a transferência do sinal que precisava pra Exato. garantir a compra, além do contrato, e eles me deram um prazo um pouco maior do que de costume, para eu poder ter tempo de voltar ao Brasil, organizar as minhas finanças e depois poder voltar à Espanha e finalizar a compra do barco. Eu sei que eu voltei para o Brasil, fiz toda essa parte. Isso era em Barcelona, Max? Isso em Barcelona. Ok. E aí eu fiz tudo isso e aí convidei minha mãe para conhecer a Ailyn nesse meu retorno para Barcelona. Sim. E minha mãe falou, tá bom, eu vou com você. E eu tinha organizado de ficar só 10 dias com a minha mãe no barco, porque eu tava vindo para cá só para acertar os detalhes da transferência do barco, né, o pagamento. Desculpa, até aí tu não tinhas a intenção, vou morar na Europa. Não, eu pensava em passar 1 ano e meio velejando pelo Mediterrâneo. Velejando, ok, certo. Já tem 6 anos e meio. Exato, de um pensamento, ok. Eu sei, mas aí eu sei que a gente chegou em Barcelona e minha mãe conheceu a Ailyn, adorou o barco, falou, pô, Max, que barco confortável, nunca imaginei que pudesse ser assim. São 3 cabines, são 2 casas de banho, como diz aqui em Portugal, né? Sim. 2 banheiros. Eu tenho uma cozinha que tem micro-ondas, fogão com 3 bocas, 2 cubas,
na pia, Sim. geladeira, 2 freezers, assim, Caramba. não é nada luxuoso e nem Astronômico. extravagante, Certo. nada disso. Mas é um barco muito confortável Confortável. e seguro, sobretudo seguro, para poder navegar. É um barco de 1996, é um Northwind de 44 pés, ou seja, 13 metros de comprimento, que tem sido a minha casa ao longo desses 6 anos e meio. Caramba. Enfim, aí a minha mãe no barco, ali curtindo comigo, tava frio nessa época, acho que era mês de novembro, se eu não me engano. Novembro ou dezembro, quase dezembro. E aí a minha mãe olhou e falou assim, Max, eu vim pra Europa, não é sempre que a gente vem aqui pra Europa. Vou ficar 10 dias aqui? Eu quero ficar mais dias, Max. Vou ficar mais 20 dias. Falei, tá bom, mãe, mas eu não posso ficar, mas se quiser ficar aí no barco, eu deixo você com a chave e tal. Minha mãe ficou 1 mês no barco, 20 dias sozinha. Gente, eu já tô E tu apaixonada pela mãe dele. A minha Aí mãe, tu a minha tiveste mãe que voltar fora, pro Brasil? aí voltei ao Brasil, deixei ela lá com o barco, Olha, meu Deus! deixei ela Maravilhosa. com o barco e voltei ao Brasil. Maravilhosa. E aí a minha mãe ela conta que ela Virei ela fã. acordava de manhã, saía, ia passear, tava frio, né? Fazia 6 graus, 8 graus nessa época, pela manhã. Só uma pergunta, parênteses. Dentro do barco tem calefação? Tem. Tem aquecimento? É uma ótima pergunta, todo mundo quer saber Pois é, se não é frio agora na Tem época vidro do duplo? inverno. Olha, parece que eu tô apresentando os É muito, apartamentos. o barco é muito bem... Vidro duplo, janela oscila Aí você- patente. Olha, esse mercado de corretagem de barco é muito bom, viu? Eu sei, vou começar a me Aí, ó. especializar, É. quem sabe? As Sim, comissões mas- são menores, dependendo da embarcação, É. mas... Mas tem, assim, isolamento pelos vidros, acústico, térmico. O barco é muito... ele é hermeticamente fechado, Ok. porque não pode entrar água de jeito nenhum. Quando você está Claro. navegando, o barco ele aderna, né? Ele inclina, então não pode entrar água. Então você Tá. tem as gaiutas, você fecha as gaiutas, todas elas fecham muito bem o barco. Então eu tenho legal. aquecedor dentro do barco. E agora, na época do inverno aqui na Europa, eu fico de bermuda e camiseta dentro Super do barco. confortável. Maravilha. Que É massa. mais quente no meu barco do que muitas casas que eu já frequentei aqui, Entendi. sabe? Ah, E no pô, verão, eu posso ter certeza disso, que o que tem de apartamento frio, pois é, gelado com aqui. o pé direito muito alto, É. que não esquenta, né? E no verão, especialmente em Portugal, faz muito calor. Então eu tenho Exato. aquecedor, eu tenho o Ar-condicionado. ar-condicionado também. ar-condicionado. O que é um certo luxo para barco, não pelo custo de instalação, mas é porque não são muitos barcos que tem. Então é uma exclusividade, assim, um pouco. Interessante. É possível instalar, qualquer barco pode instalar, a maioria dos barcos podem instalar, porque é um equipamento pequeno. E também você não precisa de muita potência no ar-condicionado Pois, pelo mesmo porque motivo. Também O espaço é pequeno. mais Menor. reduzido. Aí a tua mãe ficou esses 20 dias E lá. aí minha mãe ficou 20 dias a mais lá no barco, de boa. Ela saía, comprava pão, comprava um vinho, não sei o que, aí fazia o jantar. Ela curtiu Maravilhoso. muito. Ela já esteve outras vezes comigo aqui na Europa, né? Já veio aqui no meu barco outras vezes. Mas agora ela está morando nos Estados Unidos, tem que voltar para cá para me visitar. Mas ela curtiu muito e gosta muito de me ver realizado vivendo da forma como eu estou vivendo. E vem cá, Que como é que massa. surgiu essa relação com Portugal? Que aí você comprou o barco na Espanha, você já vive em Portugal aqui há algum tempo. 6 Por anos que que eu tô aqui. Portugal? Porque eu queria navegar, Larissa, aqui no Rio Tejo e nesse mar, né? Nessa costa de onde saíram os grandes navegadores portugueses, né? Eu tinha esse fascínio, esse desejo por essa história, por viver um pouco dessa história, Legal. conhecer mais essa história em loco, né? Então, quando eu saí de Barcelona, eu decidi que eu ia navegar toda a costa da Espanha no Mediterrâneo, passar o Estreito de Gibraltar e chegar ao Algarve, Costa Vicentina e ficar em Lisboa. A ideia de Lisboa era de ficar mais ou menos um mês, 6 semanas, porque eu queria instalar os painéis solares no meu barco, como eu instalei, e o gerador eólico. Só que essa instalação levou 6 meses, ao invés de 6 semanas. Ok. E aí eu fui ficando. Aí eu lembro que a TV Globo entrou em contato comigo, sabendo que eu estava aqui, e me pediu para gravar um programa para eles. Certo. Então, assim, as coisas que foram... Aí eu dirigi um programa para Globo Portugal aqui, que era um programa que eu ok. apresentava também, um programa de entrevistas. Foi muito legal e a gente aumentou em 50% a audiência no horário de exibição desse programa. E aí as coisas foram fazendo com que eu ficasse aqui cada vez mais. E eu amo isso aqui, sabe? Não tem muito como bom, sair, é né? difícil É sair. difícil, né? É bom demais. Só que assim, Portugal se tornou uma zona de conforto perigosíssima para mim.
porque é muito boa, e aí eu não quero soltar as amarras, não quero Entendi. sair daqui e voltar a me aventurar. Então, assim, eu tô na iminência de pegar o meu veleiro e Não, partir, mano. sim. Ah, não. Mas, Fica por aqui. mas eu vou deixar minha vaga reservada na Marina, Ah, ok. né? Eu tenho que Qualquer continuar. coisa eu vou lá. vou pagar minha vaga os meses, o tempo que eu tiver fora, para garantir que eu tenho aqui a minha vaga e, sobretudo, fazer de Portugal a minha base. Então, assim, a minha ideia é entendi. voltar ao Mediterrâneo. Eu já cruzei 3 vezes o Atlântico, mas em outros barcos. Com o meu barco, eu quero voltar ao Mediterrâneo, navegar no Mediterrâneo por 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, talvez, e sempre regressar a Portugal. Ok. O Mediterrâneo tem a água mais calma, Max? É Depende, verdade? assim, as ondas elas não crescem tanto quanto no Atlântico, tanto quanto Ok. podem crescer no Atlântico, mas elas têm uma periodicidade, né, um período que a gente chama entre as vagas, que pode ser curto e o barco sofre para navegar. Tem regiões de muitíssimo vento, Ok. ali como na região dos Pirineus, tem uma outra área ali também na Croácia, na Córcega, Sardenha. Assim, tem uns locais que venta muito, que tem umas tempestades muito severas, pontuais, né? Mas pode acontecer. Eu achei o sul da França muito calminho. Depende Côte da... d'Azur, Você foi... Em que época que você foi? Verão. foi no verão, Mas setembro. Côte d'Azur eu ainda não tive. Ali eu não conheço. A Nice, Costa Azul, tal. exatamente, Nice, mais pra frente, onde Mônaco. tem... Eu achei tão calminho o mar que eu achei Sim. fantástico. Agora, muita pedra e tal. Bem diferente do conceito de praia que a gente tem. Sim. Ainda mais você lá de Fortaleza, né? Não é? Menino, acostumar com aquelas areinhas brancas, né? Aquela coisa. E quando eu olhei aquelas pedrinhas escuras, até hoje eu trouxe umas pedras que eu achei tão bonito aquilo. E a água muito calma e não era tão gelada quanto aqui. No Enfim. verão não é tão frio, mas no inverno ela cai bastante a temperatura. Ah, é mais quente do que o Atlântico por conta das correntes, que é um mar que é mais raso, Ok. né? Comparado ao oceano, chega a Sim. 5.000 metros de profundidade. Mas a condição que tem ali é que ele esquenta muito no verão. Ok. A gente sofre influência do vento e da corrente, eles chamam do vento do levante, que é o vento de Certo. leste, que traz as águas do Mediterrâneo. Então, é por isso que o sul de Portugal, ali o Algarve, tem as águas mais aquecidas. Né? Entendi. A gente sofre aqui a influência em Lisboa da corrente do Atlântico. Exato. Então, a água é mais fria. Mas é uma delícia. O Mediterrâneo, quando eu estive nas Ilhas Baleares, naveguei já Córcega, Sardenha, Ibiza, Formentera, Nossa, Maiorca. Maiorca, No lindo. Atlântico, eu estive nos Açores. Foi São Miguel? A ilha de São Eu Miguel? tive em Ponta Delgada. Mas eu tive assim, um período muito curto lá. né? É que eu achei muito sensacional a ilha de São Miguel. Pra mim, é o Havaí europeu. Uma são coisa incríveis as exótica. ilhas. Eu, assim, um dos meus planos Tenho agora medo. para esse ano, mais imediato, assim, é ir para os Açores, para Madeira e depois para os Açores, com o meu barco. São só 4 dias de navegação até a Madeira, mais ou menos. Sim. 4 dias até os Açores, depois mais uns 6 dias, 7 dias, talvez, mais ou menos também, voltando para Lisboa. Então, Pra é você uma não é viagem nada curta. isso. Para quem ficou 21 dias, Exato, Nada. exato. 21 dias, 19, 21 dias nas 3 travessias que eu fiz do Atlântico, 4 dias é muito rápido, gente. E ó, e você tá falando na ordem que os portugueses falam que é pra fazer. Eu fiz o inverso. Eu fui primeiro na Madeira e depois nos Açores. Aham. E aí eles falam primeiro pra fazer. Não, desculpa, eu fui primeiro nos Açores, Açores, depois na depois na Madeira. Madeira, Eles é. falam pra fazer o inverso, porque os Açores realmente, assim, é uma coisa alucinante. É muito Mas lindo. só por curiosidade, quando, por exemplo, daqui para Madeira, tu tens que te afastar. Imagina que tu vai subindo rente a Portugal. Tu tens que um limite para se afastar da costa. É descendo, é a gente descendo. Tá certo. Para os Açores é que é subindo. Os Açores é reto. É quase reto. Ok. É mais ou menos. É porque pra gente se localizar geograficamente, Sim. fala assim, os Açores, onde é que é? Os Açores são 800 milhas ou quilômetros agora. Até me pegou também. Mas é distante, sabe assim? É Pois longe, é. né? É Exatamente. distante. É longe. É no meio do Atlântico, gente. Pois não é um arquipélago. É longe, se você A gente vê colocar os- no Google Os Maps, você pinguinhos vê. de ilha.
Max, e essa tua relação com Portugal? Além desse encanto, o que mais que te trouxe mais familiaridade com a nossa cultura brasileira e, ao mesmo tempo, alguma estranheza que tu pudesse relatar pra gente sobre essas experiências ao longo desses últimos 6 anos, dessa tua relação com Portugal? Que tu Assim, ressaltas? Portugal é muito próximo da nossa cultura. Muito, né? é verdade. Portugal consome muito da nossa música, das nossas novelas. É. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi por ser reconhecido na rua. Por portugueses, por angolanos, moçambicanos, pessoas de São Tomé e Príncipe também, que vinham falar comigo. Então, assim, essa abordagem me fez me sentir um pouco em casa nesse aspecto. E eu adoro, sempre que as pessoas vêm falar comigo na rua pelos meus trabalhos, sejam eles nas novelas, né? Ou então depois das minhas expedições. Então isso fez com que eu me sentisse próximo de casa nesse aspecto. Entendi. Agora, a questão da língua, a questão da gastronomia, a questão da relação que o português tem com a família, as questões familiares, que é muito semelhante ao italiano, ao espanhol. Então, quando eu estive na Espanha também, me identifiquei bastante. E é curioso porque antes de pensar em morar no barco, até antes mesmo de fazer a segunda expedição, eu estava planejando em morar nos Estados Unidos. Eu cheguei a comprar um carro nos Estados Unidos, eu estava procurando um apartamento para morar nos Estados Unidos. E acabei fechando a expedição de motorhome, e aí voltei ao Brasil para fazer a expedição, e acabou que os meus planos mudaram. Ao invés de ir para os Estados Unidos, comecei a olhar mais para a Europa, inicialmente para fazer só a expedição de barco. Não imaginava que eu ia ficar morando aqui. Mas a relação que eu tenho também com os amigos que vêm visitar Portugal também é algo que talvez eu não teria no Brasil. Ou até teria por morar no Rio de Janeiro, então tá próximo dos amigos. Mas aqui eu recebo, sabe assim, amigos da televisão que já vieram aqui, o Murilo Rosa, o Tiaguinho Rodrigues, que morou um tempo aqui, a Cissa Guimarães, que eu adoro, até falei com ela hoje de manhã por mensagem, veio para cá, navegou comigo. A Fernanda Rodrigues com o Raoni Carneiro, né, o marido dela, e as crianças também tiveram no meu barco. O Valcir Carrasco, que é autor de novelas, também teve no meu barco. Então, assim, eu acabo encontrando, né, até virando um ponto de referência para alguns amigos. Quais os pontos turísticos em Lisboa pra galera? turísticos, Olha, Torre de Belém, o barco do Max. Sim, os tradicionais todos, né? Não, quando eu saio com os amigos para navegar, aí eu falo, essa daqui é a ponte 25 de abril, antiga ponte Salazar. Guia de turismo, assim, gente. Tal, não sei o quê, se parece com a ponte lá. Isso é amor, São sabia? Francisco. Isso São é amor. Francisco. Aí aqui tem o padrão dos descobrimentos. Até 1960 ele era de outro material, depois que eles fizeram... É porque eu fui guia turístico aqui no Tejo. Claramente poderia ser um concierge. Não, mas eu fui guia turístico. Eu também mesmo, foi? Fui. Eu tava lá no barco, esperando os painéis solares, né, serem instalados no meu barco, coisa que demorou 6 meses. Ai, meu Deus. E aí, tinha um barquinho pequeno, um barco típico holandês, mas pequeno, com motor de popa, e uns rapazes trabalhando nesse barco. E eles entravam e saíam na marina, eu olhei, né, chamava Hello Boat. Aí eu olhei aquele barco, eu lá sem fazer nada, esperando e tal. Falei, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo aí. Aí fui lá, bate papo, eram todos jovens, portugueses, um inglês, um italiano e tal. E aí eles falaram, não, a gente leva turista aqui no Tejo para passear. Falei, é? E vocês não estão precisando de gente para trabalhar, não? Mentira, Pior é que estamos mesmo, que vai chegar um outro barco e eles estão montando tripulação. Falei, tá bom, então. Então, com quem eu falo? Vou falar com a responsável, era uma brasileira, a Lica, uma amiga minha brasileira que A também... Liga do Pedrones? Lica. Lica do Pedrones? Não sei se é do ok. Pedrones. Mas a Lica... Do Pedrones dos vinhos? Eu não sim. sei, talvez seja. Faz Sim. tempo que eu não falo com a Lica. E aí, beleza, eu falei com eles isso no final de tarde. No dia seguinte, eu tô no meu barco. Batem no casco do barco. E aí eu saio. Oi, Max, aqui é a Lica, eu sou responsável pela contratação aqui. Eu queria saber, você falou que tá interessado, a gente tá montando outro barco. Quando é que você pode começar, Max? Porque o nosso barco já chegou. Eu falei, quando é que você quer que eu comece? Amanhã. Então, assim, em 3 dias. Aí saí com ele. Aí, Pago mesmo, assim? pago, Uau!
eu ali como marinheiro, entendeu? Olha, não era nem capitão, top. tava lá, tava de marinheiro. Adoro. E aí eu sei que eu saí com eles no primeiro dia, e foi um dia cheio de emoções, porque o Tejo tava mexido pra caramba. Uau. E eu não tinha feito. Porque assim, eu navego meu barco, são 14 toneladas. Só que assim, tem barcos e barcos, depende da embarcação, depende da atracagem e tudo mais. E eles me botaram pra sair com o barco. E aí, na hora que eu fui sair, um dos ferries passou no Tejo e fez uma onda grande. Nossa, aí deu uma batida. Eu falei, ai, caramba, bati o barco no meu primeiro dia de trabalho. O que vão achar de mim, né? Aí eu fiquei pensando. Aí eu sei que a gente foi fazer saiu com os 2 barcos para abastecer na margem sul, lá em Almada. Aí chegamos lá, o barco o rio tava mexido pra caramba, a gente não conseguia parar os barcos, não sei o quê. Aí eu fui esticar para pegar um cabo, quando eu estiquei, minha calça rasgou. Meu Deus. Fez um rasgo atrás na calça. Aí eu, naquela situação, não podia fazer nada, aquele rasgo na bunda e tal, não sei o quê. Aí conseguimos abastecer, só que perdemos 40 minutos. A Lica tava junto, ela sabe disso. Lembra desse episódio? Lembra desse episódio, aí eu sei que a gente conseguiu abastecer. Ela falou, não, Max, vai você com o barco pra outra margem, que já tem turista lá pra levar, não sei o quê. Aí quando a gente chegou lá, o outro rapaz que tava comigo assumiu o barco e eu fui falar com os turistas. Eu nunca tinha feito trabalho de guia, né? De guia. E eles eram espanhóis. Ai, Aí eu, buenas tardes, buenos dias, entonces, bem-vindos à embarcações Hello Boat. Rio Terra. E tal. Aí passei as instruções de segurança, que eu criei na hora, mais ou menos. meta esse colete na sua cabeça, meu Os coletes, não sei o quê, não pode ficar em pé e tal, não sei o quê. E eu gosto muito de música, né? Eu ouço música no meu barco praticamente o dia inteiro. E na época que eu tava na Espanha, eu conheci algumas músicas espanholas. Então eu coloquei pra eles, né, quando a gente foi sair. Aliás, antes disso. Sim. E aí eu passei as instruções e tal, não sei o quê. Aí eu falei, só que a gente tem um problema. O barco tem um furo. Aí todo mundo olhou e falou assim, furo? Eu falei, mas não se preocupa que o furo não causa perigo. Aí eu virei e mostrei a bunda. Entretenimento puro. Que legal. Eu sei que depois, como eu gosto muito de música, eu coloquei as músicas que eu tinha aprendido na Espanha pra eles. E eles Ok. eram da região da Catalunha, né? Sim. Então eu coloquei Peret pra eles, que é Sim. um cantante muito famoso, é tipo um Roberto Carlos deles. Coloquei Tangana também, que é mais animado. Então, assim, o meu primeiro dia foi assim, né? Uma experiência inesquecível. Cheio de emoções, Aham. situações engraçadas. E você gosta de gente, né? Pelo que eu tô Adoro, vendo. Eu gosto de adoro. gente. Pois Então, você é. tava ali Adoro. no ambiente, eu não sei se você teve essa relação com o turismo, mas quando eu trabalhei com turismo, era como se eu tivesse, assim, recebendo um amigo, uma coisa. É uma vibe boa, né? É. O turismo Eu gosto muito de proporciona isso. receber. No meu barco, assim, vira e mexe, vem amigo de amigo no barco, legal. vem crianças, né, filhos de amigos meus pro barco também. Aí eu tenho um Nemo lá, tem um brinquedinho lá para as Nossa, crianças. eles devem ficar encantados, Fica- né? adora, né? E eu deixo navegar, né? Eu do lado ali. Aí eles fazem uma coroa para um lado, para o outro. Então, assim, a criança se sente massa. empoderada, se Uau. sente, né? Deve ser uma Esses experiência. dias eu recebi o Noah, que é daquele Instagram Eu Amo Nonô. Não Conhece? conheço. É um comediante. Não é o É uma, Noah? No One? o Noah. O Noah tem 5 anos, se eu não me engano. E ele faz umas frases, e depois no final ele faz assim e tal. Ele é super gracinha. Aham. Eu não o conhecia, eu já tinha visto alguma coisa dele e vi um vídeo dele que eu resolvi postar nas Aham. minhas redes sociais. E aí a tia dele falou, Max, eu vi que você postou o Noah. Ele tá aqui em Portugal. E Oh. amanhã eu vou levar ele no oceanário, com a família, com os pais. E a gente vai ficar um pouco ali na frente da marina. Vocês não querem se conhecer? Eu falei, claro que eu quero, uma figurinha. Gente. Fala pra ele que eu vou levar ele pra andar no meu botinho. E aí, ontem, há 3 dias, eles estiveram na marina, eu os conheci. E aí a gente saiu no bote, e aí a gente gravou uma frase no meu barco, que ficou super simpática. E aí tive lá com ele. Então, assim, e aí deixei ele navegar com o bote. Imagina, ele com 5 Uau. anos. Obviamente, eu ali do lado, qualquer coisa estava super controlado, mas ele foi fazendo, né, curvando para um lado, para o outro, sentindo o movimento do barco. Então, assim, eu gosto muito de fazer dessa conexão com as crianças. Aí isso remete muito à minha mãe também. Quando eu era pequeno, a minha mãe me incentivava
a fazer as coisas que eu queria, mesmo que envolvesse algum certo perigo. Então eu me lembro que tinha um morrinho assim lá perto de casa, Sim. e meu pai falava assim, não vai subir, não deixava a gente subir, e minha mãe chegava e falava, não, Max, coloca o pé com cuidado, se certifica de seja, onde você está pisando e exato, tal. que Então assim, eu legal. tive essa relação, né, essa Esse educação estímulo, da né? parte, especialmente da parte da minha mãe. O Noah é um menininho que apareceu nos teus stories há uns dias atrás. Tu tava assim Isso. brincando com ele num banquinho, acho que era no Parque das Nações. Sim. Aí tu abraçavas e brincava e ele Ele, ria. ele chegou na Marina gritando meu nome. Procurado! Ah, Procurado! legal! Aí falou, procurado quem, né? A mãe dele fala, Certo. Max, tio Max, não sei o quê. Aí depois, Oh. quando ele veio pra me encontrar, ele veio e me abraçou. Eu achei tão carinhoso, né? Ah, tão legal. Porque eu não conhecia, mas eu acho que ele já, não sei se ele viu o meu Instagram, ele viu alguma coisa, Pois. o que os pais falaram, né? Mas quando a gente se encontrou, então a gente bateu papo, e aí eu falei, vamos dar uma volta de bote? Ele falou, vamos. Eu falei, vou deixar você pilotar, mas tem que ser corajoso. Ele falou, mas vai gravar? Eu falei, pode gravar. que legal, Porque ele que gosta massa. de gravar, né? Ele é Massa. bem Mas como é a midiático. vida, hein, na Marina do Parque das Nações? Assim, eu sei, com certeza tu pagas tipo uma diária, Eu né? pago a mensalidade. Você Ah, pode é. pagar por mês, por semestre ou por ano, né? Ok. Mas é uma comunidade grande que tem ali de E depende do tamanho da pessoas. embarcação, o Isso valor? depende do quantos pés, né? Medido por pés ou Ok. metros, né? Dependendo da métrica, mas você paga por pé. Ok. Então, 44 pés, tem lá o valor. Barcos maiores pagam mais, barcos menores pagam menos por conta disso. Mas a gente tem ali na Marina pelo menos uns 20 ou 25 barcos habitados. Isso só na Marina do Parque das sério? Que Nações. ficam direto morando? Que igual moram você? direto. Ó, Menina, isso é Não uma sabia. tendência a aumentar com essa escassez de De imóvel para... Pois é. Não, se Como você é a quiser parte- falar sobre essa questão Max, imobiliária peraí, aqui... agora começou a minha curiosidade. Olha os cortes. Max, como é a parte de morada? Por exemplo, tu chegas em algum lugar e diz assim, olha, o meu endereço é tal, é barco número tal. Eu boto geralmente o endereço da recepção da Marina. Ok. Como eu tô cadastrado lá, chega qualquer correspondência, eles vêm pelo nome e encaminham para mim. Ok. Mas eu não coloco... Tipo a portaria do condomínio. No complemento, às vezes eu Entendi. coloco assim, embarcação Aileen e tal, aos meus Ok. cuidados, aí tá ali o meu nome e tal. Mas a morada acaba sendo Ok. isso. O que eu acho que a gente tem hoje, não só aqui, mas em muitas marinas no mundo, é uma comunidade como se fosse um condomínio de pessoas que estão vivendo o mesmo sonho. Que legal. Isso é muito bacana. Você encontrar com pessoas ali no seu entorno que estão se dedicando a uma vida mais simples, a uma vida mais próxima, em contato com a natureza, de preenchimento emocional, Uau. e de experiências muito mais do que bens materiais, faz com que a gente acabe tendo um círculo de amizade, né? Uma conexão muito forte. Eu não vejo isso na comunidade, em condomínios, em outros lugares, e nem mesmo o pessoal da autocaravana ou o pessoal que é piloto de avião, porque cada um está no seu universo. Mas Exato. a Marina, ela faz com que a gente tenha essa conexão e esse mesmo interesse por estar ali. A gente se ajuda, a gente faz companhia um pro outro. No meu pier mesmo, eu tô num pier mais afastado Sim. ali, porque eu Mais fico mais reservado. recluso, mais, né, Aham. misterioso. Que legal. Eu coloquei um gramado, eu tenho um gramado verde. Olha. Plantei a grama no pier, né? Ah, Grama sintética. Ah, sim, sim. Aí eu comprei umas cadeiras, tem a churrasqueirazinha elétrica, então a gente faz churrasco ali com as mesinhas. Eu coloquei uma piscina, como diz aqui em Piscina? Portugal. Uma piscina inflável. olha. De 700 litros d'água, que as criançadas adoram. Uhum. E aí agora eu tô pensando em construir um muro ali no meu pier com uma caixinha de correio também, né? Para colocar a Entendi. correspondência ali. E o pessoal do condomínio, se quiser usar a piscina, é só apresentar a carteirinha do exame médico e pode usar a minha piscina normalmente. Então, Olha. ali é o meu espaço. Legal, coisa gente, que massa. máximo. É a comunidade, né? Não é? É isso, eu acho que é isso que você falou, o senso de comunidade, pertencimento, Nossa, né? Que coisa legal. Muito legal, né? A gente se esforça tanto para comprar um apartamento, 200 mil, 300 mil. Olha aí que cara... Olha,
partiu velejar em 3, E 2, 1. vem cá, Pois é. uma curiosidade aqui, já que É. ela puxou a crise habitacional aqui em Portugal. É Exato. viável uma pessoa que, tipo assim, não ganha tanto e tal, morar num barco mais simples, uma coisa ali mais low cost? É possível ou não? Totalmente. Primeiro É? que assim, a aquisição de um barco é muito mais econômica do que uma casa. Claro. Uma casa pequena custa pelo menos 3, 4 vezes mais do que um barco, hoje aqui em Ok. Lisboa. Um barco, aí você vai dimensionar. Você tem barco de milhões Claro. e tem barcos de, a partir de 30 mil 25, euros, 30 mil euros, 40 você já mil, encontra certo. barcos que eu já vi gente morar. Tem vizinho meu na Marina que mora em barco de 20 mil euros. Obviamente, Caraca. o que vai fazer diferença de um barco mais caro, né, na faixa de 100, 150, 200 mil para um barco de 15, 20, 25, 30 mil euros, é o conforto que você vai ter, é o espaço Claro. que você vai ter, entendeu? Entendi. Barcos maiores, problemas maiores também. É, Claro. pois é, Né? manutenção. Mais custos Exatamente, tipo de manutenção, o custo, custo a mensalidade mensal, na ok. Marina e tudo mais. Mas assim, eu acho que é, especialmente para quem é jovem e está começando a vida, ao invés de morar, né, pagar uma renda tão alta numa região bem localizada em Lisboa ou numa grande cidade, uma capital, buscar uma alternativa na Marina e muitas vezes comprar o barco e financiar o barco, porque também é possível você Bom, financiar, porque você está exato. adquirindo um bem. Não sei Sim. como é que funciona aqui essa questão Sim. de financiamento em Portugal, Uhum. mas você consegue fazer um financiamento para isso também. E ali você vai ter um outro estilo de vida que é muito interessante, que te permite estar em contato com a natureza, te permite mudar de endereço caso você queira, Pois é. te permite estar na zona mais nobre da cidade, que é Pois geralmente é, a zona menino. de proximidade, né, com o mar, ou no caso do rio. Rio Tejo, no Rio Tejo, e possivelmente fazer com que você tenha o bem, consiga pagar esse bem muito antes do que você pagaria uma casa. Exatamente. E um imóvel, a única coisa que talvez pese a favor do imóvel é que o imóvel sempre valoriza, Exato. né? O Então, barco é como o carro, o veículo, que a tendência é desvalorizar. olha, eu já Que ganhei. o carro, né, infelizmente, a gente compra um carro hoje, daqui a 2 anos ele vale bem menos. O meu barco vale mais do que eu paguei. Ok, pela manutenção, pelas melhorias que tu trazes? Pelas melhorias, pela falta ou escassez de barco Pronto. num determinado momento. Ok. Depois da pandemia, na pandemia e depois da pandemia, as pessoas elas resolveram fazer o que elas queriam, né, os sonhos Exato. delas, colocar em prática os sonhos, né, com mais antecedência. Então, assim, a disponibilidade de barco e avião diminuiu Caiu muito. muito. Então, assim, sempre que eu comprei avião, eu vendi por um preço mais alto. Eu já tive 4 aviões. E tem um avião no Brasil que é em sociedade com a minha mãe. Ok. Ah, E barco, e barco, também. a mesma coisa. Porque Interessante. a partir do Covid, todo mundo falou assim, Entendi. ou eu vou morar num barco, ou eu vou, então, praticar algum esporte, ou então eu vou Entendi. ter uma segunda opção de casa que não seja Exato. confinada, né, dentro da cidade, sem vista, né? Então, Vou tirar buscando esse um sonho contato. da gaveta. E aí isso fez com que os valores dos barcos subissem. Mas tem muito barco disponível no mundo, entendeu? Na Croácia você encontra muitos barcos para vender, Grécia você encontra, Espanha tem muitos. Portugal tem, apesar de ser um país de navegadores, tem um pouco menos do que eu vejo na Espanha e na França. Vida útil, Max, dos barcos. Tem Olha, o meu barco é de média? 1996. Sim. Eu já naveguei em barcos de 1970 e pouco. E já tive avião de 1974. Eita. Já tive avião de 1985. A verdade é que, assim, não existe na aviação e na náutica a depreciação pela idade. É o estado de conservação e a manutenção e a forma como Ok. você utiliza e como você cuida do barco. É isso que vai determinar. Então, assim, você vê Entendi. aviões... Eu já voei em avião de... Nossa, o mais antigo, talvez 1950, era um T-6, que foi da Força Aérea Americana, sabe assim? Entendi.
Então não é aquela coisa, já tem 30 anos de uso, Não. já tá aqui, começa a se Depende desvalorizar. do estado de conservação. Interessante, né? Legal. Porque o carro, né? Max, agora, só por curiosidade. Lara, eu tô tomando. Agora eu fico Não, curiosa. mas eu também. Quando eu também começa tô aqueles curiosa. dias de agitação marítima, imagina. A previsão do tempo prevê Balança agitação muito. marítima nos próximos 3 dias. Tá proibido, sinal amarelo, não sei o quê, laranja. Isso te afeta? Ou seja, Afeta, é ótimo. Chuva no barco, no casco, você dormindo, assistindo uma TV, é maravilhoso. E o Mas- vento balança o barco, fica tão gostoso ali dentro. sério? É. É ruim pra navegar. Sim. Então, pra navegar, a gente tem restrições, obviamente. Você não vai se colocar numa tempestade desnecessariamente. Claro, A sim. menos que você esteja navegando, né, uma travessia do Atlântico que leva, né, pode levar 20, 25 dias, né, dependendo Certo. de onde você sai, para onde Uau, você isso vai. tudo? Pode levar esse tempo. E aí você não tem como prever Pois. a meteorologia para 20, 25 dias, então você fica mais suscetível a encontrar condições mais severas. E eu já Certo. peguei onda de 6 metros, que eu ventos ia de perguntar, perrengues. 70, Pois 80 é, nós, menino. ou 80 quilômetros por hora. Então isso já aconteceu. Já teve medo, assim, numa situação no mar que te trouxe realmente medo, assim? Medo não, mas assim, pensar o que eu tô fazendo aqui, sabe? Onde eu enfiei? Onde eu fui me enfiar, onde eu fui me meter, entendeu? Onde é a ilha mais próxima pra eu parar? Pois é. Essa ocasião aconteceu logo no início, quando eu tinha pouca experiência navegando pela costa da Espanha. Eu estava chegando a Puerto Motril, se eu não me engano. Tinha Sim. saído de Valência, talvez. Era Puerto Motril. E aí, De dia ou de noite? tava de dia, eu tinha saído de madrugada. Eu tinha parado numa praia e ela não era muito abrigada. E aí o mar começou a mexer. E aí na madrugada eu tive que sair. Eu deitei, sei lá, 9, 10 da noite. Acordei às 4 da manhã, com o barco balançando, saí de lá, porque estava perigoso para ficar. E aí, ao longo do dia, ficou ruim o mar e a condição dos ventos. Ventos contrários, mar contrário. Eu não estava avançando com o barco. O barco especialmente os veleiros, são mais lentos, né? No caso, eu estava usando o motor ainda e estava fazendo 3 nós. 3 nós deve dar 5 km por hora, 6 km por hora. Uau. Mais ou menos isso, 6 km por hora, um pouquinho menos. Então, assim, naquela condição, e as ondas num período curto, batendo, E você sozinho? forçando, e eu sozinho. E aí eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? E tal, aí eu peguei na carta náutica, por sorte eu tava, na ocasião eu tava navegando na costa da Espanha, então eu tava próximo de várias marinas, né? Várias, pelo menos não, mas assim, é que existem marinas na costa da Espanha, especialmente, a cada 20, 40 milhas você tem uma marina. Isso Ok. Te dá mais segurança. me dá mais segurança e qualquer coisa você recorre a Entendi. um desses locais. Então eu devia estar a 10 milhas náuticas dessa marina, levou ainda 1h30, 2 horas para eu chegar. E aí eu sei que... um pouquinho mais. Eu sei que quando eu cheguei, aí estava abrigado dentro desse porto. E aí amarrei o barco e tal, ventando, aí desci do barco com a perna tremendo, assim, pelo esforço, pela situação, pela O minha frio falta de também, experiência, o tudo, né? frio, tudo. Aí eu sentei assim, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz certo de, né, resolvi mudar para um barco? Será que é isso que eu tenho que fazer? Aí minha mãe me deu uma grande lição. Ela disse assim, Max, hoje o mar não estava bom, mas amanhã ele vai estar melhor. Ai. E aí isso me fez pensar que a vida é assim. Hoje pode não estar bom, mas amanhã vai estar. E se amanhã, depois não tiver, em algum momento vai melhorar. E eu acho que é isso que o mar ensina a gente. Que massa. É a gente entender os ciclos, né, da natureza. Eles são muito semelhantes aos ciclos do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso humor. Tem hora que você acorda no barco, numa travessia, se sentindo mal, dormiu mal e tal, e aí você sai para fora, o mar tá super lisinho, calmo, aí você fica bem por conta daquilo. E o oposto também acontece. Às vezes você acorda bem disposto, aí o mar tá mexido, né? Aí você já fica mal por aquilo e tal. A verdade é que a gente tem que regular o nosso humor independentemente do fator Da externo. situação externa. A gente tem que, né, entender quem é a gente lá dentro, né, pensar quem é a gente e regular o nosso humor por conta disso. Como a gente diz, não é a água do lado de fora que afunda o barco, é a água dentro. Pois. Então é não deixar a tempestade entrar
para dentro da gente. É mesmo. E assim a gente não vai naufragar, na vida ou no barco. Perfeito. E o livro, E o Max? livro? Mar calmo não faz É. bom marinheiro. Ai, Vou mostrar para vocês aqui, Que ó. tema maravilhoso. Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro é o Faz meu mesmo, livro, meu não. segundo livro. É um livro muito pessoal, onde eu conto as minhas aventuras pilotando um avião, dirigindo uma autocaravana, um motorhome pelas estradas da América do Sul e o primeiro ano vivendo a bordo. Já são 5 anos que eu vivo 6 anos que eu vivo a bordo do meu veleiro e aqui eu conto o encontro que eu tive, né, com a Aileen, meu veleiro, o processo que foi dessa adaptação à vida no mar, os desafios que eu encontrei para encontrar a Aileen, as coisas que me aconteceram, né, que me levaram a seguir nas minhas expedições, fazer os meus projetos, coisas como o meu término de relacionamento, como a minha rescisão de contrato na TV Globo. E no final do livro eu coloquei um capítulo bônus com a minha primeira travessia do Atlântico. Foram 3 travessias. Na primeira eu registrei o diário de bordo, registrando assim o horário que o peixe fisgou a isca, a hora que o almoço foi servido, a hora que eu fui deitar, a hora que eu vi a estrela cadente, vi mais de 300 estrelas cadentes. Então, acho que o livro ficou de uma maneira muito pessoal, muito Personalizado? autêntico, assim, muito transparente. Certo. Uma das críticas, né, dos elogios que eu recebo dos meus leitores é que eu fui muito transparente em não poupar o leitor ou não privar o leitor de ver como que eu reagi frente aos problemas que eu encontrei até chegar nesse momento. Tem 2 cadernos de fotos também aqui, com fotos... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, ó, com fotos que ilustram um pouquinho das navegações. Aqui é o meu barco, a Aileen ali no Algarve. Como é que soletra a Aileen, o teu barco? Aileen, Aileen. E-I-L-E-E-N. Ah, ok. Escreve ok. Aileen, mas fala Aileen. Aileen, Ok. legal. E aí tem um pouquinho de... e tem os QR Codes que eu coloquei também. Então aqui, ó, tem um QR Code. Boa. O pessoal que der print na tela vai conseguir acessar, talvez. Ah, Mas boa. não tem problema, não. Esse QR Code aqui tem as minhas 2 primeiras expedições. O América do Sul sobre rodas e o sobre as asas. São 4 horas de conteúdo em vídeo. Quem quiser pode assistir, não tem problema. Espero que comprem um livro, que gostem da leitura. Está bastante especial. Mas ali tem esse material em vídeo da expedição das 2 primeiras. E tem a parte da navegação no outro QR Code, que aí só para quem comprar. E como é que compra o livro? Para comprar aqui em Portugal, quem quiser comprar, me manda uma mensagem. Já sabe que ele É só comigo. não tem na FNAC. Não tem. O livro está disponível aqui. São cópias, exemplares limitados que eu consigo ter aqui. Então, quem tiver interesse no livro, tem que me mandar uma mensagem pelo Instagram, especialmente pelo Instagram ou pelo Facebook. Me manda uma mensagem, é Max Fercondini, @MaxFercondini. Entra em contato comigo, fala, Max, olha, vi sua entrevista. Vi sua entrevista e queria saber mais do livro, que aí eu mesmo respondo e tal. E o bacana para quem está aqui em Portugal e compra... Aqui na Europa, na verdade, eu mando para outros países na Europa também. Eu mando com dedicatória especial no nome da pessoa. Chique. Que top. Bem bacana. Vou querer com certeza. Aí, ó, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Boa. E no Brasil, quem quiser comprar? Quem quiser comprar no Brasil, aí tem no meu site, que é maxfercondini.com/livro. Acessa lá, tem todo o procedimento da minha loja virtual no Brasil. E, Max, hoje, assim, seus projetos atuais e futuros. Hoje você também faz palestra, né? Você falou que você veio de uma palestra. Fala um pouquinho sobre isso, seus trabalhos. Depois do livro, as pessoas começaram a ter um interesse ainda maior pelas coisas que eu passei, a forma como eu enfrentei os desafios que eu encontrei para realizar os meus projetos, né? As 3 expedições pelo céu, pela terra e pelo mar. Isso fez com que eu desenvolvesse analogias, trouxesse as metáforas, né, que a gente utiliza no universo náutico para o universo corporativo, pessoal, profissional ou empresarial. E eu acho que tem muita sinergia, né, a questão do barco, você velejar, você navegar com... Você tocar uma empresa, você ter tripulação. Então, eu costumo dizer que muitos palestrantes, eles utilizam as expressões do universo náutico, como mar calmo não faz bom marinheiro. É muito metafórico, né, esse tema. Sem nunca terem entrado num barco, sem nunca terem navegado ou cruzado um oceano. Eu, como fiz isso 3 vezes, como eu
pratico essa atividade há algum tempo, eu me aproprio dessas analogias e transporto, né, para o universo da empresa que eu estou falando. Então, assim, eu já fiz palestra para empresas que me pediam para falar sobre alta performance, outras para falar sobre protagonismo, outras para falar de trabalho em equipe. Eu tenho agora uma palestra que eu vou fazer para o pessoal da ANAC, que eles querem que eu fale para o universo da aviação, então eu vou trazer um pouco dos conceitos náuticos também para a aviação. Eu que sou piloto de avião, vou poder dialogar com um público que eu gosto bastante, que é público que está ligado a esse setor. E eu acho que o mais importante é a gente descobrir, enquanto palestrante, o potencial que a gente tem de contar as nossas próprias histórias e a nossa experiência. É muito fácil você falar sobre exemplos, né, e trazer exemplos de outras situações, né, de outras pessoas, coisas que foram vividas e foram escritas em livros onde você não é o autor. Eu gosto de ter a propriedade de falar, de comunicar as coisas que eu vivi. Obviamente, eu trago as metáforas, né, as expressões que são muitas vezes de autores anônimos, mas eu transporto né, os participantes da minha palestra para o lugar onde eu vivi, né? Então, as tempestades que eu passei, os locais onde eu fui confrontado nas minhas certezas, eu tive que aprender, ou então onde eu fui tirado da minha zona de conforto e, sobretudo, como que eu lidei com isso. Então, a mensagem da minha palestra é basicamente essa. Nesse lugar de alta performance, de liderança, de tripulação, e de você sempre estar com o olhar lá no objetivo. Vou dar um spoiler da palestra, tem uma frase que eu coloco na palestra, e essa frase é de uma pessoa que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, que é o Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, que muita gente não sabe, era piloto de avião. E ele escreveu, num dos seus livros, ele coloca uma frase que diz: não tente convencer as pessoas a coletar madeira para construir um barco. Conte-lhes sobre as maravilhas que existem do outro lado do oceano. É isso. Então, eu acho que a minha palestra ela é um pouco isso, sabe? Quando eu estou ali junto do público que está me assistindo, eu falo assim, vocês aqui já recolheram as madeiras, vocês já sabem o trabalho diário, as ferramentas vocês têm. O que vocês têm é um objetivo lá na frente. Então, você como líder, você não tem que ficar falando, vamos coletar madeira. Lembrem-se do nosso objetivo lá na frente. Esse é só um spoiler da palestra. Isso é muito legal, cara. E sabe uma coisa que você falou que, nossa, super me tocou também? É essa adequação ao público ou à empresa que você está palestrando. Hoje no mercado eu vou a muita palestra, eu assisto, também já palestrei algumas vezes, mas você tocou num ponto que eu acho que é uma grande dor que eu tenho como consumidora de palestras. A gente vai para um lugar assistir e a gente vê que é uma palestra pronta, muitas vezes não está adaptada para aquele público que está assistindo. Exato. Eu fui num evento aqui grande, que era para empreendedoras que estavam iniciando e tal, e uma das palestrantes, assim, só não vou dizer nomes, nada, mas ela falou sobre conselho consultivo, sobre como ela... Gente, não faz sentido para aquele público, sabe? Então é justamente isso, você trazer suas histórias, sua essência. Sim. E entender para quem que você está falando, eu né? Eu sempre faço um briefing antes com a empresa, eu estudo a empresa e nesse briefing muitas vezes me é passado jargões que eles têm, sabe assim, frases que eles têm entre eles, a cultura da empresa, né? Isso é muito qual é legal. o objetivo. Já aconteceu de me contratarem para fazer uma palestra que eles queriam para um determinado assunto e no briefing eles falaram, não, Max, a gente quer que você fale sobre isso. Sabe? Então, o oposto também acontece, mas eu sempre levo os conceitos que eu trabalho na palestra para aquele local. Uma das últimas palestras que eu fiz foi para o pessoal do Sesc, no Rio de Janeiro. E olha só que barato. Eles são... o Sesc tem o Sesc Odonto Sesc, que eles são dentistas e uma equipe itinerante que viaja o estado do Rio de Janeiro fazendo atendimento em comunidades carentes, em locais de difícil acesso, onde a saúde não chega, né? E eles rodaram no ano passado, no ano de 2023, rodaram 74 mil quilômetros, né? Como instituição. Eu, na minha primeira expedição, na expedição de motorhome, eu dirigi 21 mil quilômetros em 6 meses.
Eles Os rodaram caras 74. 3 vezes mais que Obviamente, assim, não é cada Sim. indivíduo que rodou isso, mas eles, no trabalho que eles estão total. fazendo. E por mais distante que a minha palestra poderia estar, por eu falar sobre barco, sobre avião, sobre viagem, Exato. poderia ser só lazer, eu consegui traduzir para eles a essência do propósito Isso. do que eu estou fazendo, que combina exatamente com o Com que eles estão eles. fazendo. Perfeito. As dificuldades que eu passei, aquilo que eu falei, de quase desistir, né, do Exato. enfrentamento das dificuldades, dos prazos, de estar longe da família, de você abrir mão. No caso deles, eles estão abrindo mão da família deles para cuidar da família dos outros. Então, assim, foi muito legal. E a repercussão que eu tenho tido, às vezes até em vídeo, eles gravam vídeo, eu tenho depoimentos em vídeo, né, das pessoas que assistiram. Essa repercussão, ela se mostra muito forte na hora que eu abro para perguntas. É muito comum eu não conseguir responder todo mundo, porque eu fico, sei lá, 15, às vezes 20 minutos com pessoas, mais. respondendo as pessoas, Entendi. e eles falam assim, Max, a gente precisa encerrar, não dá mais, e tal, e tem que parar. E aí é muito legal porque as perguntas me instigam muito além do que eu tô trazendo na palestra. E aí que eu direciono ainda mais, que eu afino, ajusto Entendi. a mensagem para o que eles precisam, porque aí eles vêm com a pergunta. E aí, sabendo de quem está assistindo a palestra, o que eles precisam ouvir, aí eu consigo trazer esses conceitos e trazer os meus exemplos Entendi. para quem em cima daquela necessidade ali. Uma aula Ok. de comunicação em É. 3 minutos. Atenção, você, empresário aqui de Portugal, quer verdade. aumentar a força que você O quer passar para engajamento seus da equipe, a empregados? liderança, os conceitos, e realmente legal. aí, tá aí. É isso. Muito legal. Max, muito obrigada Olha, pela tua Thalita, presença Larissa, aqui. obrigado. Muito, muito, Foi muito muito obrigada. Eu enriquecedor. queria só te pedir uma coisa, já que temos Diga. muitos ouvintes muitos já estão aqui, mas muitos têm vontade de vir para Portugal. O tema do nosso podcast é Topa Tudo Portugal. Que mensagem você deixaria para esse público que está começando aqui em Portugal ou que pretende vir para cá? Bom, para quem está começando, quem está aqui em Portugal já, está começando, é assim, não desistir, ter consciência do seu propósito, por que você veio para cá. Pois é. Isso vai te ajudar na hora que você enfrentar o primeiro, o segundo, ou os desafios que você for enfrentar, vai te ajudar a lembrar por que você está passando por isso, vai te dar força para seguir em frente e continuar. Muitas vezes é preciso a gente fazer uma autocrítica. Talvez você não tenha que estar aqui. Talvez o seu desejo é estar com a sua família no Brasil, ou é estar em algum outro lugar, ou buscar alguma outra aspiração na sua vida. Então é importante fazer um mergulho interno para ter certeza de que isso que você está passando aqui é o seu propósito e é o que você quer. Para quem quer vir para cá, se planejar, estudar, ouvir muita opinião de quem, muita no sentido diverso, de todo tipo de gente, mas opinião de quem está aqui, esteve aqui, desistiu, teve sucesso. Então buscar esse tipo de informação é importante. E o mais importante é, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, se você quer vir para cá por um desejo, um chamado interno, vem. Se não for bom, volta. Tá Não tudo tem problema. certo. Eu costumo dizer que a vida se resume a 2 coisas: beleza E e paciência. paciência. Se der certo, beleza. Se Se der não errado, der, paciência. paciência. Entendeu? Maravilhoso. Adoro. É isso mesmo. Max, estou muito feliz com a nossa entrevista. Também gostei muito. Fiquei Vocês são lisonjeada. simpáticas demais, divertidas. Logo A gente tá desde se o início. achando. Minha amiga, conseguiu. Não, foi muito bom. Gostei muito Não, do realmente, papo. assim, Muito um privilégio, legal. porque E nós parabéns a somos vocês. comunicadoras, empreendedoras, empresárias aqui em Portugal, mas essa parte da comunicação nós desenvolvemos quando a gente pisou em Portugal. Nós Exato. éramos de áreas completamente diferentes, a gente se apaixonou, começou a criar conteúdo e hoje entrega valor. E o objetivo aqui é justamente conscientizar essas pessoas sobre Portugal, sobre o que é a vida aqui. É. E nada melhor do que trazer uma pessoa que abriu mão de tantas coisas na vida. Todo mundo abre mão, né? Sim, Mas sim. contar a sua São história. escolhas, né, que a gente faz. Cada escolha uma renúncia, né? É. E trazer esse ponto de vista também inspirador que é a sua história. E dizer que, assim, tô orgulhosa porque
outro dia eu ouvi uma frase bacana que dizia assim: você não é só protagonista da sua história, você também é escritor. Sim, E legal. isso é muito legal, porque a gente tem esse poder, né, de definir o nosso destino, escolher ali. E parabéns por toda essa jornada. Obrigado, Obrigada. obrigado. Essa Larissa. semana eu tava conversando um pouco com um amigo que eu não via há muito tempo, e a gente tava falando um pouco sobre a história de vida, como foi para vir para cá, cada um falando. E eu me lembrei agora, falando aí das analogias que o livro traz para nossa vida. Teve um momento muito difícil na minha vida, que também foi depois de um divórcio e tal, em que eu cheguei para os meus pais e disse a eles uma frase que parece que eu tirei daí. Eu disse: mãe, eu preciso ter o leme da minha vida. Olha que legal. Eu preciso. Minha filha, mas você vai. Eu me lembro. Você vai bater esse barco. Eu digo: deixe, que pelo menos se eu bater, eu bati porque as decisões foram eu que tomei. Que legal. Foram decisões que eu tomei. Não pensando em decisões que uma pessoa disse que era para eu tomar aquela decisão, o outro disse que era para eu. Foram decisões tomadas por mim. Então eu preciso pegar o leme, literalmente, e guiar a minha vida. Sim, todos Pronto, nós isso precisamos. fez toda a diferença. Foi assim, uma conversa quase divisora de águas. Lá está de novo as metáforas voltando, né? As águas, o náutico, enfim. E isso foi muito enriquecedor. Então, durante várias falas tuas nessa nossa entrevista, me remeteu a todos esses momentos, que às vezes são momentos marcantes, mas alguns melhores, outros marcantes sempre, Sim. mas alguns com mais alegria, outros com menos. Mas o fato é que são esses momentos que se tornam tão decisivos na nossa vida que acabam nos levando para lugares que a gente nunca achava que ia viver. Né? O fato de eu ter vindo para Portugal e tal. Ontem, me perguntaram na caixinha de perguntas: Thalita, como você entrou no mercado imobiliário? Como você fez para isso dar certo? Porque antes no Brasil era funcionária pública, concursada de uma empresa pública que tinha sido ensinada pelo pai que o melhor era fazer concurso. E eu dizia assim: o que me fez entrar no imobiliário? Aí eu disse assim: a necessidade. Necessidade. Tudo nosso, Necessidade. Sabe aquela coisa que você olha pra frente e diz assim: bom, eu tenho que fazer isso dar certo. Eu não tenho aqui plano B nem C, né? É claro, a gente sempre tem outras formas de... Eu costumo dizer, não é errado recomeçar. Aliás, Não, de forma eu sou a alguma. rainha do recomeço. Agora, se não estiver dando certo por aqui, tenta outra estratégia, volta, dá um passo atrás, porque às vezes com um passo atrás a gente depois dá dois na frente. Com certeza, com certeza. E não há nada de vergonhoso nisso, né? Eu estava aqui essa semana aprendendo, eu estou realizando mais um dos sonhos da minha vida, que é falar inglês. E é muito engraçado que a minha teacher diz assim: ô Thalita, olha, vê esse teu desprendimento, a tua falta de vergonha em errar. Ou seja, tu não tens vergonha de errar. É Eu digo: mas cara, isso aqui é massa. Isso é muito Porque se legal. a gente tem isso. vergonha de errar, eu não devia dizer Wednesday, enfim, quando a gente tem esse desprendimento, é isso que faz a gente avançar Prosperar. e evoluir, porque senão você fica preso ali com o medo do julgamento, com o medo do não ir Você em lembra frente. quantas vezes você caiu antes de aprender a andar? A andar. Não é? Então, Isso assim, é, né? gente. Então, Então, hoje em dia a gente caminha e faz as coisas. pois Tem que ter- é isso mesmo, É, com então, certeza. Max, E é uma muito das obrigado, virtudes, né, muito do ser massa. humano. Uma pessoa que é corajosa, ela inspira outras pessoas. Eu acho a coragem uma das maiores virtudes, assim. Eu nunca esqueci quando uma vez me disseram: atenção, a coragem não é a ausência do medo. A Exato. coragem é apenas a determinação de ir. Sim. Na hora que a pessoa está lá em cima, né, ela tem... É simplesmente a determinação de dizer: eu vou porque eu quero ultrapassar isso aqui. Né? Muitas pessoas têm coragem, mas com um certo medo. A palavra coragem, ela vem do latim cor actium. Cor de coração, actium de ação. É isso. Exato. Agir com o coração. Eu costumo dizer isso, mas eu acho que a gente tem que colocar muito a razão também. O agir com o coração é a gente saber o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas usar Exato. bastante a cabeça. Não é à toa que a cabeça está acima do coração, tem um propósito. verdade. É isso. Mas a coragem está nesse lugar mesmo, da gente fazer que o legal. que a gente sente, né? Agir em consonância, ressonância, Eu acho que é concordância com concordância. o Não nosso sei. coração. Não sei. A gente pode ficar aqui mais 10 horas conversando?
Eu só sei de uma coisa. Ô, Max, olha, se tu não me... Se tu, eu preciso desse Vou livro. trazer, vou trazer. Vou trazer. Eu também Pelo quero. amor de Deus, que eu Vou trabalho... fazer a dedicatória pra vocês. É, quero. tá certo. Então pronto, Ó, vai ser cobrado. Gente, ó, se Espero- inscreva no canal, encaminhe Ai, esse é. vídeo aqui pra todas as pessoas, não só que têm interesse por Portugal, porque eu acho que essa entrevista aqui foi muito além de Portugal, ela foi Exato. inspiradora pra vida. Se inscreva, siga Ative a gente as no Instagram, notificações. ativa o sininho. É, Thalita em Portugal. Geração Vibe, Max Fercondi. Exatamente. Um Muito obrigada beijo. pela companhia. Max, mais uma vez, foi uma Obrigada. honra te Imagina, receber aqui. prazer. Estamos lisonjeados. E encaminhe esse vídeo para quem vocês acham que vai acrescentar algo na vida, que eu tenho certeza que vai. É isso. Obrigada, até o Obrigada. próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.